Pronto, começamos aí. Eu vou só inverter a câmera um pouquinho aqui, para a gente ver quem está aqui na sala de aula. O pessoal de casa abre a câmera também, por favor, depois eu apresentava vocês para ele. Lá, ali, nós temos Alisson. Dá um oizinho aí, Alisson. Larissa. Lorelai, Lore e a Cristina. Eu já estou ficando maluco. Aí, pessoal, agora eu vou virar a câmera para vocês aí. Virar o celular para vocês. Nós temos lá em cima Juliana, Lucas e Eliette. Tá bom? Eliette, meu amor! Bom. E vamos lá, então. A parte, gente, de... Se vocês perceberem que a conexão de vocês está ruim, quiser fechar a câmera, tudo bem. Quanto ao microfone, vocês também podem deixar fechado. Quando tiver algum problema, alguma questão, alguma coisa, é só interromper, tá bom? Com relação à parte de legislação, alguém aí ficou com alguma dúvida? Em casa ou aqui? Tá tudo certo? Entenderam bem aquela questão do que é curso profissionalizante, o que é curso livre, o que é profissão e ocupação, né? Tem essa distinção boba aqui no Brasil. Mas, enfim, em partes é bom que a psicanálise seja uma ocupação, porque nos livra de ficarmos subordinados a uma entidade de classe e ter que pagar aí uma grana por ano, né? Vocês dois, depois de formados, vocês vão ter que pagar lá o CRP, né? Umas taxinhas a mais, umas coisinhas assim. A gente vai estar livre disso. Mas na parte de psicanálise, vocês vão estar livres disso também. Então, vamos lá, vamos ver o que é a psicanálise em si, né? O que nos diz essa forma de tratamento, né? Porque é uma técnica de tratamento. Então, vamos lá. A psicanálise é um método terapêutico desenvolvido pelo médico austríaco Sigmund Freud no final do século XIX. Sua teoria psicanalítica sistematizou os conhecimentos sobre a psique humana. Psique é mente, gente. O objeto de estudo da psique é o inconsciente. O Freud, não que ele fosse assim o primeiro a falar em inconsciente, até filósofos antes já falavam em um inconsciente. Também já existiam estudos sobre a psicologia, sobre o pensamento em andamento. Porém, o Freud foi o primeiro a aprofundar e explicar o que era esse inconsciente, o que há nesse inconsciente, como ele age sobre as relações humanas, sobre o comportamento humano. Então, Freud foi o primeiro a fazer isso, por isso que ficou famoso, né? E o que é esse inconsciente, né? O inconsciente, ele é uma parte que não é neuroanatômica. Então, se eu dissecar o meu cérebro, eu não vou achar um inconsciente lá em forma de estrutura. O inconsciente é um local onde eu coloco aqueles assuntos indesejáveis, assuntos que eu não tenho como trabalhar, que eu não sei o que fazer com ele. Mas eu também não consigo jogar fora. Sabe aquela caixinha na casa de vocês, aquele quartinho de entulho? Todo mundo tem um canto desse na casa. Você pega uma coisa e fala assim, eu não sei, será que eu jogo fora? Será que vou guardar. E a gente passa anos e não usa aquilo que está lá, e aquilo está ocupando um espaço. Poderia usar esse espaço para outra coisa. Mas está lá.
aquele baú embaixo da cama, aquela caixa em cima do guarda-roupa, né? Em cima do sótão, no fundo da garagem, aquela bagunça que toda vez eu passo, olho e falo assim, eu preciso arrumar. E não arrumo, né? Tem um filósofo que fala que o ser humano quer tanto mudar o mundo, fazer um mundo diferente, mas ele devia começar pela garagem da casa dele. Se ele conseguir mudar, arrumar o que tem de ser arrumado na garagem da casa dele, ele consegue mudar o mundo. Né? E esse inconsciente, gente, geralmente, a gente não tem noção do que está posto ali. Nós temos pistas. O que está ali? Trauma, que em grego significa ferida. Então, são feridas emocionais. Em que algum momento da minha vida eu não sei lidar com aquilo. E no decorrer dos anos, isso vai fazendo pressão, isso vai fazendo força. Isso quer sair para ser resolvido. Mas eu não consigo. Eu não consigo entender. Isso começa a influenciar no meu comportamento e eu não consigo entender. Né? Eu citei para vocês o exemplo daquela criança, lá naquele vídeo de teste, o exemplo da criança que vai enfiar o dedo na tomada e leva uma palmada, e ele traumatiza. Nunca mais ele consegue chegar perto de uma tomada, lidar com essas situações, né, que corra risco de choque. Por quê? Ele recalcou aquele trauma, ele não tinha condições. Os traumas geralmente acontecem na infância. A grande maioria deles ocorre na infância. Porque não temos cognição. Esses dias a gente estava falando e o problema dela era a ausência do pai. Mas o pai era uma pessoa extremamente carinhosa quando estava perto. O pai era zeloso, era um pai responsável, pai top, mas que trabalhava num navio e ficava 6 meses, 8 meses fora. Como ela interpretou isso? Abandono. O pai não abandonou ela. O pai não largou ela. Ele falou assim, fica aí, vou embora, você fica com a sua mãe. Simplesmente o pai tinha que ir trabalhar. Aí voltava, ficava 3 meses em terra. Aí era felicidade. Quando estava, né, o pai ia embora de novo. E ela se sentia abandonada de novo. Mas a vida precisava continuar seguindo. Então, o que ela fez com isso? Ela não tinha condições de trabalhar isso, não tinha condições de entender por que trabalhar, para que trabalhar, por que ir embora, por que tem que ficar tanto tempo longe. Uma criança de 3, 4 anos não consegue assimilar isso. Né? E o que ela fez? Recalcou, colocou isso no inconsciente. Aonde isso estava impactando na vida dela? Nos relacionamentos. Ela não conseguia manter um relacionamento. Ela começava, e quando ela via que ela estava gostando, que ela estava apaixonando, que o negócio ia pegar, ela desligava. Por quê? Medo de ser abandonada e de sentir aquela dor novamente. E ela veio justamente por causa disso. Ela falou assim, eu já vou fazer 40 anos, não casei, estou encalhada, eu não consigo me aprofundar num relacionamento, eu gosto das pessoas, mas não vai. Tem uma hora que chega num ponto que não vai, começa a ficar ruim. E o último em questão, que motivou ela a vir, ela estava assim, era o príncipe encantado. E ele chegou
Um dia ela falou assim, eu quero que você vá embora. Mas por quê? Não sei. Mas o que você tem? O que eu fiz? Você não fez nada. Eu quero que você vá embora. Não quero que você fique mais aqui. A sua presença aqui está me agoniando. Mas você não me ama? Amo. Então eu não entendo, nem eu. Ela falou para ele. Também não entendo. Prof, prof, desculpa, tem alguém assessorando porque tem duas pessoas que não estão conseguindo entrar. Tem o Vinícius lá assessorando. Ah, tá, perdão, desculpa interromper, que eu vi aqui. Tá, você pede para reiniciar o celular para mim, por favor. Eu acho que o Vinícius não deve estar online. Pede para reiniciar o celular delas ou o roteador, que deve ser a conexão, por isso que não está conseguindo entrar. Obrigado, Juliana. Então, aí isso impactava na vida delas dessa forma. Mas estava onde isso? Lá no inconsciente. Então a gente teve que trazer isso. E nem ela sabia. Porque dela cresceu achando isso normal. Ela achou que ela tinha entendido, que ela tinha aceitado. Ela entendeu, né? O pai, quando ela tinha 8 anos, mudou de emprego, arrumou um emprego na mesma empresa, mas na parte administrativa, então estava em casa todo dia. Legal, meu pai está em casa todo dia. Né? Mas ela achou que estava tudo bem contra isso. Aí, e não estava. Aí, quando a gente fez essa ponte, essa ligação, foi como tirar, achou o tesouro, né? Aí, é o que a gente fala, a ficha caiu, né? Aí bateu, ligou. E aí a gente foi fazer esse trabalho de ressignificação. Demorou um tempo, mas o cara até que foi paciencioso, porque ele ficou esperando. Estão noivos. Vão ver depois de casar. Mas estão noivos. Mas o cara ficou esperando. Falou, não, eu espero vocês se tratar, vocês cuidar. E ele que incentivou ela. E ela naquela coisa, não, eu não vou me tratar, eu não tenho nada. Mas como que você não tem nada? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Márcia, tudo bem? A gente já começou aí um pedacinho, depois você assiste a aula gravada para você pegar esse pedaço, tá? Nós estamos aí naquele material que eu mandei. Se vocês quiserem acompanhar por celular também, pode, viu, gente? Notebook, fica à vontade. Então, gente, o inconsciente é esse lugar em que eu coloco aqueles problemas que eu tenho durante a infância, que eu não sei lidar como ele. E, gente, a gente falando assim da situação dessa menina, é algo relativamente pequeno, né? Porque foi uma forma como ela interpretou a ausência do pai. Ele tinha abandonado. Chegou na vida adulta, ela não queria se relacionar, ainda mais com um homem, que a gente sabe que os parceiros são representações significantes dos pais, assim como para nós, as nossas esposas, as nossas parceiras, são representantes das nossas mães. Né? A gente vai entender como isso funciona. E o medo daquele pai novo que ela arrumou abandonar ela de novo. Então, travou. Ela não queria mais se relacionar. Então, fomos trabalhando, e ela conseguiu aceitar esse rapaz de volta. Ela sentia falta dele, assim como sentia falta do pai, né? E vida que segue, ainda está aqui. Ainda tem bastante coisinha para mexer, mas o principal a gente já conseguiu, né, dar um suspiro, dar um alívio. Então, o inconsciente é esse local que a gente coloca as nossas, é aquele baúzinho de tranqueira nossa. A gente não sabe o que fazer com aquilo, põe lá e um dia eu resolvo. Né? Só que esse baú vai enchendo e vai entulhando. E vai fazendo força. E Freud que veio com essa concepção de inconsciente. Freud acreditava que ao tomar consciência dos pensamentos subconscientes, o paciente podia liberar dos traumas. Foi a gente fazer essa conexão do abandono do pai, ela não queria, é que as coisas foram ficando claras, ela foi entendendo, ela foi assimilando,
e foi citando como realmente era o desconforto e como era semelhante o medo do pai abandonar, quando o pai ficava esses 3 meses em terra, quando ia chegando perto dele voltar para o mar, esse medo, ela falou assim, é o mesmo medo que eu tenho agora, só que eu não sabia identificar. Né? Então, vamos lá. Então, quando veio à tona, né, podia liberar os traumas, as emoções, as experiências reprimidas e, por meio do autoconhecimento, aprender a lidar melhor com si próprio e com os outros, e se curar de transtornos mentais, neuroses e psicoses. A gente vai ver o que é cada um deles, né? Então, a psicanálise, gente, além dela resolver esse problema, né, os problemas que a gente tem, ela também ensina a gente a pensar diferente. O tal do pensar fora da caixa. Alessandro, Oi? desculpa te interromper, mas tem um monte de gente colocando lá no grupo, não está conseguindo entrar. Eu não consegui entrar pelo meu notebook, eu consegui pelo celular. Ah, deixa eu falar isso lá, que o pessoal deve não estar conseguindo entrar. Só um minutinho. Já tenho, acho que umas 3 pessoas que colocou de novo, que depois de mim, que não estão conseguindo entrar. Só um minuto. Obrigado. Então, vamos lá. A Cecília já conseguiu, né, Cecília? Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Consegui agora. Estou pelo celular. O notebook, ele dá uma enroscada mesmo nisso aí. E, às vezes, é a conexão mesmo que vai... Tem que dar uma sempre checada no Wi-Fi. Ah, deu certo, Bianca? Primeiro abrir o aplicativo e depois clicar no link. Aí deu certo. Deu. Então tá bom. Então vamos lá. Nós vamos seguindo aí. A gente tá aí, né, nesse material que eu mandei para vocês, tá bom? Aí vocês assistem depois o pedacinho que perdeu gravado. Aí vamos entrar no segundo parágrafo agora. Então a psicanálise, gente, além dela ajudar a resolver esses traumas, esses problemas, né? Ela ajuda a nos tornarmos nosso próprio analista, a fazermos a autoanálise. Foi assim com Freud.
Muitas das teorias de Freud, como o complexo de Édipo, que é um dos pilares da psicanálise, Freud se autoanalisou para descobrir o porquê que ele sentia aquilo, através de um sonho maluco que ele teve com o pai dele, outro com a mãe. E vamos, por que tu tem esses sonhos assim? E aí ele começou a pensar, a refletir, e ele começou a fazer conexões. Porque tem uma coisa, quando a gente começa a fazer psicanálise, começa a trabalhar, esse conteúdo inconsciente começa a vir, começa a brotar. Às vezes a gente toca num assunto aqui, durante as sessões, passa dias, puf, vem uma lembrança. Puxa, lembrei de tal coisa. Bom, veio tal lembrança assim, se assado. Então, isso começa a vir, começa a emergir do inconsciente. Né? E aí a gente começa também, né, a aprender a lidar com a gente mesmo, aprender a lidar com os problemas que vêm de fora e responder de uma forma mais consciente, não movido pelo inconsciente, né? E a gente aprende a lidar com os problemas futuros que vão vir. Então, a gente ensina isso para os pacientes. Mas os primeiros pacientes nossos de psicanálise somos nós mesmos. Durante o curso, muita coisa que a gente vai estudando e fala assim, eita, olha eu aqui. Começa a se achar ali, começa a se encaixar naquilo, né? E aí você vai se autoanalisar. Ah, então por isso que eu sinto isso. Nossa, por isso que eu penso assim, então. E aí você começa a se trabalhar, né? Com suas investigações sobre a psique humana, Freud entendeu que os processos mentais inconscientes eram a fonte para os distúrbios psíquicos. Ele desenvolveu teorias sobre o inconsciente, os estágios psicossexuais, os simbolismos dos sonhos, entre outras coisas. Gente, a gente vai falar muito em questões de sexualidade, psicossexuais, em libido, em erotismo, só que para isso, numa linguagem leiga, por isso que todo mundo fala leigamente que Freud era um tarado, só pensava em sexo, porque não conhece e não estudou psicanálise. Porque quando eu falo em sexualidade, o que vem à mente de vocês? Sexo, e não é. Sexualidade é tudo aquilo que me dá prazer, inclusive o sexo. Mas a gente parar para tomar um cafezinho no fim da tarde é sexualidade. Por quê? Porque me dá prazer. Aquele docinho que você come depois do jantar é sexualidade. Por quê? Porque me dá prazer. Fazer o sexo também é sexualidade, porque também me dá prazer, a não ser se eu for sadomasoquista e gostar de sentir dor. Mas a dor vai me provocar um prazer. Né? Quando eu falo em libido, a gente pensa o quê? Tesão. Não é. Libido é toda energia, é a energia que me move em busca do prazer. Então, a libido move em busca da sexualidade. Quando eu falo em erotismo, a gente pensa erótico, pornográfico, né? Não. Erótico, para nós, na psicanálise, vem do deus grego Eros, que era o deus do amor. Então, qualquer relacionamento erótico envolve amor. Eu tenho um relacionamento erótico com a minha mãe. Por quê? Porque eu amo a minha mãe. Eu tenho um relacionamento erótico com o meu pai. Por quê? Porque eu amo meu pai. Então, quando fala assim, né? Você pega o texto de Freud sem entender isso, lê lá assim, o menino por volta de 6 a 8 anos deixa do seu relacionamento erótico com a mãe e passa a ter um relacionamento erótico com o pai. Nossa, o filho, ó que homem louco, o filho quer dar para comer a mãe, depois quer dar para o pai. Não é isso.
né? Não é isso. Então, a gente vai começar, né, com um livrinho que a gente vai ganhando intimidade com as terminologias que a gente usa na psicanálise. Tá? Então, quando fala estágios psicossexuais, né? É o estágio envolvido com o sexo? Não. Mente, prazer. Né? A psicanálise busca interpretar o significado inconsciente dos sonhos, pensamentos, palavras e ações. Para isso, um dos métodos dessa terapia é a livre associação, no qual o paciente fala o que lhe vem à mente, com a menor racionalização possível, trazendo pensamentos e memórias inconscientes à tona. E a gente tem alguns métodos de investigar isso, né? A pessoa está falando e, de repente, no meio de uma conversa banal, ela verbaliza algo. Você fala, opa, a gente pesca esse conteúdo e fala, por que falou isso no meio dessa frase? Né? Por que ela mencionou isso nesse momento? A gente estava tocando nesse assunto. Isso veio da onde? Do inconsciente. Então são pistas. A gente vai colhendo pistas e vai montando esse quebra-cabeça do inconsciente da pessoa. E é através da fala. A gente não faz mais outra coisa a não ser sentar e ouvir o paciente. Ter o inconsciente como objeto de estudo quebrava a tradição de usar os métodos científicos modernos para desvendar e entender as doenças do ser humano. Por isso, a psicanálise não é considerada uma ciência. É por alguns, não é por outros. Se a gente for levar ao pé da letra, não é uma ciência. Por quê? Justamente porque eu não tenho como comprovar cientificamente. Há controvérsias. Há controvérsias. Eu não tenho como dissecar o meu cérebro e achar lá consciente, pré-consciente e inconsciente. Eu não consigo achar dentro do meu cérebro id, ego e superego. Não vou achar. Então, por isso que dizem que não é científico. Eu não consigo levar isso e comprovar em laboratório. Eu não consigo pegar e achar o trauma em uma determinada região do cérebro. Não ficou uma cicatriz no cérebro. Se um trauma ficasse uma cicatriz no cérebro, aí poderia comprovar cientificamente o trauma. Mas eu vou fazer uma coisa com vocês e vocês vão ver como tem fundamentos, embora não seja considerado uma ciência. Vamos lá, todo mundo já passou por uma situação assim de você passar perto de uma loja, um exemplo, tá? Aí vocês veem aquela televisão de 75 polegadas, nossa, que televisão. Pergunta, vendeu, quanto custa? R$4.000. Divide em 10 vezes. 10 de 400. Eu consigo pagar. Pago fácil isso. Aí o outro lado do seu fala assim, mas para que você vai levar essa televisão? Né? Porque é bonita, grande. Aí o outro lado do seu fala, vai por onde isso? Já tem uma televisão no seu quarto, tem uma televisão na sala, já tem uma na cozinha. Eu vou dar da sala, põe do meu quarto na sala e põe essa no meu quarto, Aí o outro lado do seu fala assim, é 10 de 400, você consegue pagar. Mas seu cartão já está no limite. Qualquer coisa eu pago o mínimo. A gente já teve essa conversa assim com a gente mesmo. Né? E quem são essas duas pessoas que ficam falando comigo? O que quer que você compre é o id. O id é sempre voltado ao prazer. Inconsequente, irresponsável,
é aquele que segunda-feira quer sair para beber todas. Amanhã vai chegar a trabalho, dane, nasce com atestado amanhã, ferva o caldo. Esse é o id. O superego é o contrário. Você é louco? Você vai sair para beber hoje? Segunda-feira, cara, amanhã você tem que trabalhar cedo. Mas só uma cervejinha, o id fala. Não, mas você passa mal com essa cervejinha. Outra vez você tomou uma aí e ficou ruinzão. E você fica ruim agora, o superego fala. E você é o ego, fica ali no meio assim, vou tomar essa porra de cerveja. Compra ou não compra essa televisão? Você fica naquela ansiedade. Né? O ego é o juiz. O juiz é aquele que decide o que é certo e o que é errado. É isso que acontece no fórum, quando vai lá, apresenta as suas provas e o juiz decide se é certo ou se é errado, se é favorável ou não é favorável. Então o ego é você que vai decidir se compra ou não compra. Mas às vezes o meu superego é muito duro. Meu superego sempre me fala não pode, não faça isso, não faça aquilo. Eu sou aquela pessoa assim. Não consigo ter prazer nenhum na vida. Né? Sempre estou falando não para mim mesmo, sempre estou me castrando, sempre estou me podando. Vamos fazer uma viagem? Não. Nossa, vai que acontece alguma coisa na viagem. Oi, Juliana. Posso tirar uma dúvida, prof? Pode? Por que sempre fala assim? Eu confundia. Eu sempre achei que o ego fosse o id que você está explicando. Porque como tem muita gente que fala, aquela pessoa é egóica. Aí, na minha concepção, o egóico era aquela pessoa que ou se achava, ou não sabe, estava sempre fazendo o que queria, que não tinha limite. Eu interpretava assim. Vamos lá. Quando eu digo que a pessoa é egoísta, o ego não sou eu quero tudo para mim. Entendeu? E eu não quero só coisas boas. Então, a pessoa egoísta, ela é voltada somente para ela. O ego sou eu. Impulsionada, você tem razão no que você diz, Juliana, porque é impulsionada a maioria das vezes pelo id. A gente poderia até dizer que essas pessoas são idistas, não egoístas. Mas a gente vai entender isso na hora que a gente chegar lá na frente. Então, o id, ele é essa parte. E, ao contrário, se eu tenho o id muito lá em cima e não tenho nada de superego muito fraco, eu sou aquela pessoa irresponsável, inconsequente, que não está nem aí com nada, né? A vida é uma grande festa. E estou tomando na cabeça e está tudo bem. Vamos sair. Perdeu o emprego? Tudo bem, vamos sair, vamos beber. Vamos comemorar que eu perdi o emprego. Né? Tá tudo bem, vamos embora. Qual é o interessante? É que essas três estruturas estejam em equilíbrio. Né? Então, como se diz que a psicanálise não é ciência, né? Mas a gente consegue comprovar que ela funciona. A gente não consegue achar o id, o ego e o superego dissecando um cérebro, mas a gente consegue saber que ele existe em mim. E existe em todos os outros. Ao longo do curso, vocês vão começar, que lá tem um superego assim, ó. Aquele lá tem um id assim. A gente começa, é normal. O que isso deu uma crítica muito grande, gente, porque uma jornalista com... acho que é uma médica e um jornalista aí escreveram um livro chamado Mas Que Bobagem é Essa? Classificando um monte de coisa como pseudociência, que era charlatanismo. Inclusive a psicanálise, inclusive a acupuntura, inclusive o reiki, inclusive uma série de coisas. Homeopatia, né? Aí o Christian Dunker, que é um psicanalista, e o Gilson Iamini escreveram esse livro, em resposta.
ciência pouca é bobagem, porque a psicanálise não é pseudociência. E aqui eles explicam, né, que essa terminologia pseudociência foi um filósofo na década de 60, chamado Popes. Esse filósofo, ele, como a ciência começou a comprovar muita coisa, e muita coisa não tinha como se provar, mas dava resultado, ele falou assim, o que a ciência consegue provar, a gente chama de ciência. Aquilo que a ciência ainda não consegue provar, porque não tem meios, mas a gente sabe que funciona, a gente chama de pseudociência. Porém, a tradução de pseudo para nós, a nossa interpretação linguística de pseudo, diz o quê? Que pseudo é uma coisa falsa, e é uma coisa que não funciona, né? Que é uma coisa que não tem resultado. Então, eles escreveram isso explicando essa questão toda da linguística, das traduções, tá? E aqui eles citam vários casos científicos em que envolveram a psicanálise e tiveram resultados, artigos científicos publicados. Por isso que eu falei lá atrás que, assim, para uns é, para outros não é. Se você for olhar na visão de Poppins, né, do filósofo, não é ciência, é uma pseudociência, visto que ainda não há métodos científicos que a comprovem, né? E para outros é uma ciência porque funciona. Embora eu não consiga desvendar o cérebro, achar ali anatomicamente id, ego e superego, a técnica tem função, dá resultado. Então fica esse debate aí. A gente não se preocupa com isso, a gente segue a vida, porque o maior resultado é o feedback do paciente no consultório. É aí. Isso só por si já diz se funciona ou não funciona. A psicanálise busca interpretar significado inconsciente dos sonhos, pensamentos, palavras e ações. Por isso, os métodos de terapia não, já li isso, né? Já. Então, vamos lá. O que faz um psicanalista? Vamos ver o que o psicanalista faz. O psicanalista é o profissional que faz a terapia com abordagem psicanalítica, por meio da análise e das palavras, ações, pensamentos, sonhos do paciente. O psicanalista pode encontrar a origem dos problemas psicológicos e amenizar os sofrimentos psíquicos. A terapia da psicanálise pode ser utilizada para resolver os traumas da infância, depressão, transtornos de ansiedade, problemas sexuais, entre outros, além de aumentar o autoconhecimento e melhorar o controle emocional. O psicanalista estuda, investiga e se preocupa em compreender o inconsciente e suas particularidades. Ao contrário da psicologia, não existe graduação em psicanálise. Isso a gente viu na aula sobre legislação. No Brasil, a profissão ainda não é regulamentada, porém o ofício é considerado livre. Uma consulta ou sessão com o psicanalista tem como método principal a conversação, ou seja, o paciente é estimulado a falar tudo o que quiser. A partir disso, o analista interpreta, avalia esse diálogo para identificar a origem inconsciente daquilo que impede a resolução dos seus problemas e do sofrimento psicoemocional. Por exemplo, alguém aí tem dificuldade em dizer não? E sabe por que isso acontece com você? Né? Então, é isso que nós vamos ver. Por que você não consegue dizer não? Porque talvez você queira agradar todo mundo? E por que você quer agradar todo mundo? E se culpa por falar não, né? Se sente culpado por não falar não. Então, é isso que a gente vai descobrir, né? Esses por que a pessoa está nesse sofrimento psicoemocional. O psicanalista poderá seguir uma das escolas
para definir a sua linha de trabalho. E a gente não fala assim, eu uso tal linha, a gente fala, eu uso tal escola. Por exemplo, eu sou da escola freudiana. Me foi apresentado a psicanálise pela escola junguiana. Achei que depois que eu estudasse tudo, eu fosse junguiano, e não fui. Me descobri junguiano. E tem os alunos também, acho que vão sair depois freudiano, acaba gostando de Lacan, acaba gostando de Reich, né? E vão ser da escola reichiana, da escola junguiana. E aí a gente vai pegar a teoria de trabalho, a principal teoria dele, e enfatizar a nossa técnica naquilo. Oi, Juliana. Oi, prof. Aqui, dentro das principais escolas, que você acabou de citar, a Lacan, a escola de Lacan e da Jung não está dentro? A gente não vai abordar? Nós não chegamos aí nessa página ainda. Ah, desculpa, porque não é que está aqui as principais escolas, eu achei que estaria incluído nessas principais o Jung e o Lacan também, mas tudo bem. É o seguinte, vou explicar. 7 escolas principais ortodoxas são essas aqui. Escola freudiana, obviamente, a escola das relações objetais, que é da Anna O e de Melanie Klein, a psicologia do ego, escola da psicologia do self, escola francesa, escola Winnicott e a escola de Bion. A escola francesa é a de Lacan, né? Então, essas são assim, essas ortodoxas ali. Mas tem outras, né? De Jung, e aí a gente vai ver. Cada uma dessas escolas possui seus principais autores, uma contribuição específica para a compreensão da vida psíquica humana, o desenvolvimento de conceitos chaves e seguidores. Na prática, você poderá notar diferenças entre as escolas, algumas mais sutis, outras nem tanto, no enfoque conceitual e em alguns aspectos da técnica do dia a dia do consultório. Além das 7 escolas, temos outras linhas de trabalho, de origem de outros psicanalistas, como Jung, Reich, Lacan, aí vem a escola lacaniana, junguiana, reichiana, entre outras. E também usar sua metodologia, a psicanálise integrativa ou a psicanálise breve. O que é a psicanálise integrativa? A psicanálise por si só se mostra como um poderoso aliado no tratamento de alguns males da mente. Somando a isso, diversas técnicas derivadas acabam reforçando o valor de sua vertente principal. Assim, conheça melhor a psicanálise integrativa e como ela pode nos ajudar. A psicanálise integrativa é uma psicoterapia apoiada por outros tratamentos complementares. A ideia é integrar o máximo de elementos que possam ajudar o cliente a obter respostas à sua procura. Dessa forma, a revitalização da psicanálise comum proporciona dinâmicas de trabalhos que expandem a atuação do tratamento. Na verdade, gente, a psicanálise integrativa, antigamente, a psicanálise tinha que ser só a sessão de psicanálise. Hoje em dia, não. Já começaram uma diferenciação, abrir mais isso. Então, dentro da sessão de psicanálise, eu posso fazer a sessão de psicanálise, mas eu posso aplicar um reiki no paciente. Eu posso aplicar acupuntura, que é o meu caso aqui. Às vezes o paciente vem, a sessão vem todo tenso, chorando. Peraí, calma, vamos pôr umas agulhinhas, acalmar, relaxar. E aí a gente começa a sessão. Né? Então o paciente acalma, sai daquela crise de ansiedade, acaba com sintomas físicos e aí a gente começa a abordar. Aí a sessão flui melhor, né? Então tem gente que aplica florais, aplica massagem, mistura. Tem psicólogos que usam psicologia e psicanálise junto, porque tem paciente que não responde muito a uma técnica, ele lança a mão de outra, e assim vai. Temos aí no YouTube aí o Lucas Napoli, que é psicólogo e psicanalista. Excelente o cara.
sempre fazendo uns vídeos muito bacanas, muito elucidativos. Lucas Napoli. Então, a gente pode... A ideia é integrar. Quanto mais recursos eu tiver para usar junto com a psicanálise, melhor vai ser a minha resposta de trabalho com o paciente. Como disse, a psicanálise por si só já é uma poderosa ferramenta. Mas se eu tiver mais recursos, ótimo, excelente. Então, a psicanálise integrativa, eu posso fazer isso. Eu posso entregar outras técnicas, outras metodologias junto, né? A maioria dos psicanalistas hoje estão fazendo isso. Acaba trazendo alguma coisa. Eu já vi psicanalista que trabalha até com mesa radiônica junto. E aí vai, né? O que é a psicanálise breve? Que também é uma ferramenta muito boa, né? E a gente acaba fazendo isso, de uma certa forma ou de outra. O termo psicanálise breve inclui uma ampla gama de técnicas terapêuticas e perspectivas teóricas. Tudo isso vem dos primeiros trabalhos de Sigmund Freud e de seus colegas psicanalistas, que foram uma grande influência no tratamento de problemas mentais e comportamentais, buscando a cura no menor tempo possível para que o paciente fique livre de sua patologia e siga sua vida de forma plena e sem sofrimentos. A literatura psicanalítica primitiva, incluindo os primeiros casos de Freud, tem histórias de análises curtas bem-sucedidas. Nos primeiros 30 anos de psicanálise, era incomum os tratamentos durassem além de um ano. Por quê, gente? Porque a ideia é o quê? É tirar o paciente mais rápido daquele sofrimento que ele te trouxe aqui. Obviamente, a gente vai depois achando outros e vamos, né, trabalhando isso. Mas a ideia é que nas primeiras sessões o paciente já saia daqui mais leve do que entrou. Depois a gente vai aprofundando, né? Não é incomum, aliás, vocês resolverem o problema do paciente em 1 mês, 2, 3, dependendo da demanda dele, né? Eu já tive paciente aqui que com 4 sessões o paciente, legal, tô indo embora, tô feliz da vida, top. Então tá, vou até citar o caso para vocês. Era um paciente em que ele era homossexual, era casado, tinha uns relacionamentos e sempre estava em relacionamentos tóxicos, que ele era agredido, que ele era espancado. A última vez ele ficou uns dias na UTI, de tanto que apanhou. E aí a gente conversando, ele veio que nem foi por isso, ele veio porque ele estava sofrendo de amor pelo rapaz, né? E aí, quando ele começou a me contar, eu falei assim, mas o seu problema não é esse, não é o amor, o seu problema é a dependência emocional que você tem desse tipo de pessoa. Por que você sempre se envolve em relacionamento tóxico? Eu falei, tá aí uma pergunta que eu não sei. E nós fomos descobrindo que, na verdade, ele não se aceitava. Ele não aceitava a condição sexual dele. E o que ele fazia? Quando os outros, ele buscava esses relacionamentos em que ele se autopunia através do outro. O outro batia nele, eu mereço, eu sou culpado, eu preciso apanhar mesmo. Sabe aquela coisa que os pais falam? Ah, você é viadinho? Vai tomar uma surra para você aprender a ser homem? Ele esperava virar homem apanhando. E aí, virou a chave dele, assim, de uma tal forma que foi, tipo assim, um milagre que aconteceu na vida do cara. Foi em 4 sessões. Depois ele veio, assim, mais algumas vezes, só para fazer uma manutenção, né? Para ver como é que estava. Mas em 4 sessões resolveu. A psicanálise breve é isso, gente. A gente sempre vai ter esse intuito, né? E até através de uma coisa que Freud chamava sobre o furor curantes, que é o mal do psicanalista.
é o quê? O desejo de curar o paciente. O desejo que todo psicanalista tem de promover a cura. Então, a gente acaba fazendo isso de uma forma comum, não sistematizar esse tipo de tratamento. A psicanálise breve é uma técnica, né? Mas, naturalmente, a gente faz isso. Tem gente que vai fazer curso depois só para psicanálise breve. E aí aprende mais algumas técnicas dentro disso. Mas, por si só, vocês vão ver que a gente já faz isso naturalmente, como Freud fazia, né? Por causa dessa coisinha, esse bichinho que morde a gente, que é o furor curandis, o desejo de curar a pessoa. Às vezes, isso é prejudicial. Por quê? Principalmente no começo, eu recebo muita supervisão assim, eu estava indo tão bem com o paciente foi embora, e agora? Agora é ele que foi embora, ele que é o doente. Não é você que tem que se preocupar. Se ele não quer se ajudar, se ele não quer continuar no tratamento, o problema não é seu. Quem está doente? É ele. Eu sempre falo isso, até para os meus alunos de acupuntura eu falava. É o paciente que tem que ir atrás do tratamento, não o tratamento atrás do paciente. Não flui. Não flui. Isso acontece muito com os profissionais da saúde, né? Engraçado isso. A Cecília Nobre está colocando aqui que isso acontece muito com os profissionais da saúde. A gente tem sempre aquele desejo de curar. Mas, às vezes, o paciente quer se curar. Não, às vezes ele tem um ganho por trás daquilo. Às vezes ele quer se manter doente. E, às vezes, ele vem aqui para que você respalde isso. Não, realmente, você tem razão. O problema é do outro. E quando você começa a mostrar que o problema não é o outro, o problema é ele vai embora. Tchau. Aí você fala, nossa, mas eu podia ajudar ele. Mas ele quer? Não. Então a gente tem que respeitar. Pode. O Alisson está colocando assim, da gente fazer uma intervenção muito enfática e começar a levantar vários defuntos ali, de uma vez só. E a pessoa não ter capacidade para lidar com aquilo. Então, a gente tem que sempre começa a queixa principal, né? A gente sempre começa daquela demanda que o paciente trouxe. Eu começo a resolver aquilo ali. Mesmo que eu identifique no decorrer outros complexos, outros traumas, eu vou marcando. Eu falo, a gente tem... Aí a gente vai mudando. Resolveu aqui? Beleza. Aqui tem um probleminha também. Às vezes, não. A Lorelai está colocando assim, que às vezes a gente vai resolver aquele problema e vai esperar o paciente falar, olha, agora eu estou com isso. Às vezes ele vai fazer isso. O que está me incomodando agora, sabe o que é? Fala, o que é? Aí ele vai falar. Mas às vezes ele não sabe. E aí você sentiu que o paciente já deu uma melhorada, está naquilo, fala assim, olha, mas tem um probleminha mais aqui também, que é assim, assim, assado. Vamos começar a mexer nisso. E aí a gente começa devagar. Porque às vezes você começa realmente a tirar várias coisas desse buraco e a pessoa se sentir perdida. Então, realmente, o furor curandis, a gente tem que se controlar. Né? Isso. Mas não, para ele não afeta. Então, a Cristiane está colocando assim que às vezes a gente identifica e coloca para o paciente e fala, mas isso não me afeta. Nós só vamos identificar aquilo que afeta. Se não afeta, ele não vai trazer na sessão. Ele não vai mostrar. Entendeu? Não afetou, não faz mal, eu não vou vir aqui numa sessão, tá tudo bem na minha vida. Não, eu vou começar a falar e eu vou trazendo isso, e o conteúdo é inconsciente, e quando você percebe,
Aquilo afeta ele em algum problema. Para ele, às vezes, não afeta. Às vezes ele não quer só falar sobre, mas às vezes você, na sua abordagem, ele vai falar, poxa, é verdade. E geralmente acontece, porque se ele verbalizou algo dentro da sessão, esse algo veio do inconsciente. Você fez essa identificação, é porque ali tem um problema. No começo, ele pode até entrar no mecanismo de resistência e falar assim, não é isso. Tá bom. Ele vai para casa e volta depois. Sabe aquilo que você falou? Eu fiquei pensando naquilo que você me disse. Nossa, eu descobri isso. Então vamos trabalhar isso. Mas geralmente, se você faz uma identificação, é porque aquilo carece de demanda e carece de trabalho, sim. Entendeu? Porque aquilo que está tudo bem, não aparece, está tudo bem, tudo tranquilo. Né? Mesma coisa você fazer um exame de sangue. Você vai fazer um exame de sangue. Se não tiver nada, não vai dar nada. Agora, se o médico bater o olho e falar assim, tem um probleminha aqui, mesmo que você não sinta nada, tem um problema. Né? Mas eu não estou sentindo nada, doutor, mas você tem um problema aqui. Né? Vamos lá. Ferenczi foi o primeiro analista a defender o encurtamento da psicanálise. Para ele, as terapias ativa é mais direta e focada. Por outro lado, Henke foi o primeiro a dar um limite de tempo para o tratamento. Portanto, Ferenczi e Henke articularam as vantagens desse tratamento. Após a Segunda Guerra Mundial, o interesse por essa área resultou em uma maior demanda por psicoterapia. Além disso, o aumento da pressão para desenvolver tratamentos mais breves ajudou o processo. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, gente, o Bion foi um médico que foi para a Segunda Guerra Mundial, foi para a Primeira Guerra Mundial, depois foi para a Segunda, e depois ele começou a reabilitar os pilotos de guerra, que voltavam com a neurose de guerra, né? E aí era tanta demanda que ele começou a tratar esse pessoal em grupo. Porque ele falou assim, olha, todo mundo tem o mesmo problema, a origem do trauma é o mesmo. Né? Os sintomas são similares. Então, vamos pôr todo mundo junto e vamos falar junto. Foi daí que surgiu a terapia em grupo. Né? Então, as terapias em grupo, elas atingem aquelas pessoas que têm a mesma origem do trauma. Por exemplo, os alcoólatras anônimos. Qual é o problema de todo mundo? O álcool. Os narcóticos anônimos. Qual é o problema desse pessoal? São as drogas. Um é maconha, o outro é cocaína e tudo isso, mas é vício. Né? Alguns com remédio, né? Os hipocondríacos da vida e assim vai. Então, a terapia de grupo é sempre isso. As terapias de família é problemas de relacionamentos familiares. Então, a terapia de grupo funciona porque a origem do trauma, a aula vai até às 21 horas. Mas se precisar sair, pode sair, e aí depois você assiste o resto, tá bom, Bianca? Então, as terapias de grupo, a Leide que está perguntando, tá bom, mas fala para ela que até às 21, se ela quiser entrar e assistir o restinho também, ou depois ela assiste tudo junto. Tá bom, obrigado. Então, essa questão da terapia de grupo, todo mundo tem o mesmo sintoma, a mesma origem do trauma. Então, começa aí. E a psicanálise breve também teve voltou, né? Começaram a enfatizar ela, né? Depois aí da Segunda Guerra Mundial, que a demanda era muito grande, então precisava resolver o problema dos caras logo, das pessoas logo, e aí começaram a utilizar mais enfaticamente a psicanálise breve. De modo geral, a terapia breve tem o objetivo de acelerar o processo de mudança. E não só isso, mas de ampliar o envolvimento da pessoa e promover sessões desse tratamento que sejam mais focadas. Então, a gente foca mais naquele problema central. Aí vamos lá, a grande pergunta de todo mundo. Existe diferença entre psicólogo e psicanalista? Sim, existe.
diferença entre psicólogo e psicanalista. Apesar de ambos estudarem o psíquico humano, existem diferenças em diversos aspectos envolvendo a profissão. Entender essa disfunção é importante tanto para quem deseja recorrer a um desses profissionais para cuidar de sua saúde mental, como para os interessados no curso de psicologia ou psicanálise, que precisam entender melhor como é a carreira na área. O que faz um psicólogo? Além da graduação, que a gente já falou essa diferença, outra diferença entre a psicologia e a psicanálise é que o psicólogo precisa basear-se em uma linha teórica sólida para embasar o seu trabalho, ou seja, exclui o inconsciente. O psicólogo não trabalha com o inconsciente e trabalha com aquilo que está posto. Então, é o problema agora. Vamos resolver? Tá. Você tem problema com a sua mãe? Não importa, você teve um trauma lá atrás com ela. Vamos resolver daqui para frente. O que você vai fazer com a sua mãe? Né? A psicologia trabalha na forma que o cérebro processa os pensamentos e as reações de forma fisiológica. Por isso que é de forma científica. Então, como que o pensamento, como uma emoção é sentida pelo corpo? Através do processamento do pensamento lá no sistema límbico, que vai para a amígdala cerebral, depois vem para o córtex frontal, do córtex frontal esparrama a sensação, dá uma descarga de hormônio, e aí faz você sentir isso, sentir aquilo. Isso é fisiológico. É como o cérebro funciona. É como o pensamento funciona. Né? Então, a psicologia trabalha com isso, com essa forma do pensamento de forma científica, de forma fisiológica, como que o cérebro, né, age, estudando a forma em que o cérebro influencia no comportamento, investigando as lesões e disfunções que podem afetar as cognições e emoções. Então vai ver se o cérebro sofreu alguma lesão, tem alguma disfunção, nasceu torto, nasceu faltando alguma coisa no cérebro, e isso está influenciando no comportamento e na emoção do indivíduo. Atualmente, na psicologia, diversas linhas teóricas são utilizadas, cada uma com suas particularidades e métodos. Algumas das mais conhecidas incluem a terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, que foca na relação entre pensamentos, emoções e comportamentos. A behaviorismo examina o comportamento observável e aprendizagem baseada em estímulos e resposta. Gestalt terapia enfatiza a percepção e a experiência no momento presente. Terapia sistêmica aborda os indivíduos dentro de seu sistema de relacionamentos. Quanto aos protocolos e testes, a avaliação psicológica é um processo técnico, científico, que requer metodologias específicas, dependendo da área de conhecimento e demandas exigidas. Alguns dos testes incluem teste de Rorschach, avalia as características de personalidade e funcionamento emocional. É aquele teste que a gente já viu aí, que parece umas figuras, né? Umas imagens, assim, uns borrões, e fala, o que você vê aqui? Esse teste, gente, diz como o cérebro da pessoa funciona em relação ao pensamento. Ela vê aquela imagem, o cérebro capta aquela imagem de forma fisiológica, processa aquela imagem e desenvolve um pensamento, um comportamento, uma reação em cima daquela imagem. Quem tem algumas disfunções, como os psicopatas, que há estudos que dizem que o psicopata, né, hoje em dia chamado condutopata, ele tem uma diminuição no lóbulo frontal. Então, eles têm um lóbulo frontal diminuído, por isso que eles têm esses comportamentos estranhos, né? Então, eles não têm a capacidade de enxergar aquela imagem de uma forma. A Suzane foi reprovada várias vezes nesse teste, Suzane Stock. Ela só saiu quando ela pedia habeas corpus, aquelas prorrogação de pena,
para ser liberada antes, ela só saiu por lei, porque o tempo dela venceu por lei. Toda vez que ela tentou antecipar, ela foi submetida a esse teste, e esse teste mostrava que ela não tinha condições de viver em sociedade. Mas a lei diz que a lei falou assim, já cumpriu a pena, vai para a rua. Louca do jeito que é, de pedra, vai para a rua. Né? Eu fiz um curso de psicanálise forense, e o que diz a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise não conversa com o direito. Para o direito é crime, e para o direito cometeu um crime, vai preso, não importa se é doente, beleza, tá? Cometeu o crime, tá certo, vai preso. Vai cumprir o tempo de pena, pode sair. Para nós, se é doente, não, dependendo da doença, não tem cura. Tem um grande psiquiatra forense, que é o Guido Palomba. Gente, é excelente as palestras dele que tem por aí no YouTube. Ele analisa só essas coisas criminal, né? Então, e ele fala principalmente dos pedófilos, principalmente dos estupradores. Eles não têm cura. Se voltar à sociedade, eles vão cometer crime novamente. Porque o cérebro deles é distorcido, não tem como você fazer uma cirurgia, não tem medicamento, não tem nada que vá fazer esse cérebro funcionar de uma forma normal. Mas por direito tá tudo bem, já venceu lá os 30 anos de pena, venceu, beleza, pode ir para a rua. Então existe essa distância entre o direito e a saúde mental, né? Vamos falar assim. Então, a gente tem, o Alisson está colocando, se um psicopata procurar a gente atende. A psicanálise não trabalha com laudos e não trabalha com diagnóstico. Quem trabalha com laudos é o psicólogo e quem trabalha com diagnóstico é o psiquiatra. Nós trabalhamos com o sujeito além do laudo e além do diagnóstico, porque atrás existe um sujeito. E assim, a gente tem no senso comum que o psicopata é o maníaco do par, é a Suzane Richthofen, né? É aquele lá, aquele americano que ficou aí, isso é um caso Netflix, ou, como que é? Kramer, sei lá, esse cara aí. Eu já assisti, foi até bom o documentário, mas eu não consigo. Jeffrey Dahmer. Dahmer. Não consigo gravar esse nome. Eles são também, mas existem psicopatas do nosso lado. Entendeu? Interessante isso, professor. Porque para ser considerado um psicopata não precisa necessariamente matar alguém, né? Cometer um crime. Não. Prof, tá mudo. Obrigado. Voltou? Voltou, mas volta um pouquinho aí depois da pergunta dela. Então, ela está colocando, a Cecília falou que nem todo psicopata precisa matar alguém. Não. Né? Nem todo serial killer, aliás, nem todo psicopata é um serial killer, mas todo serial killer é um psicopata. A gente tem grandes psicopatas na política. E é verdade. Por quê? Porque são pessoas isentas de emoção. Eles dizem que estão preocupados com o povo, mas não estão, eles estão preocupados com o poder. E o poder é uma coisa doentia. Quem gosta de poder tem problema. Porque o poder dá prazer. Né? Cara, não importa se numa canetada dele, milhões de pessoas vai dar problema. Vai servir o interesse dele. Então ele não tem essa sensibilidade de pensar no outro.
né? Que é uma das características do psicopata. Ele não pensa no outro, ele pensa nele. Então, esses testes, né, são aplicados por psicólogos. Esse mesmo tem que formar e fazer um curso, uma especialização para aplicar esses testes. Né? Você vai escolher a linha e vai fazer. A gente não aplica testes, a gente não está preocupado com os laudos, né? Lógico que isso é um indicativo para a gente, de como a gente deve abordar o sujeito por trás do diagnóstico, o sujeito por trás do laudo, né? O sujeito por trás da bipolar. Existe uma pessoa ali. Então vamos ver o que essa pessoa tem de demanda. Além do que, o último módulo nosso são os grandes transtornos da psicanálise. A gente vai falar da psiquiatria. A gente vai falar sobre isso. Por quê? Se eu identificar o paciente com transtorno de personalidade borderline, eu vi que ele tem alguns traços, eu preciso encaminhar ele para o psiquiatra. Porque ele sofre de um transtorno. Quem cuida de transtornos é o psiquiatra. Aí o psiquiatra vai medicamentar e tudo. Qual a função do psicanalista? Vai fazer com que essa pessoa entenda que ela é doente, como que a doença age nela e como que ela vai lidar com isso. É a mesma coisa só para o diabético. Olha, você é diabético, você não pode comer doce. Você precisa beber água, você precisa fazer atividade física, você tem que tomar tal remédio. Então a gente vai cuidar do paciente por trás do laudo, por trás do diagnóstico. Essa é a função do psicanalista. Então o psicopata, quando ele vem, ele também não sabe que ele é psicopata. Entendeu? Aí a gente que vai identificar isso. Mas nós vamos cuidar da demanda dele. Não, não. A gente encaminha. É que nem aqui, ó. Ele pode retornar sem problema nenhum para as sessões. O que é muito comum, você pegar paciente que você vê nitidamente que ele é autista. Você bate o olho, pô, tem alguma coisa aí. Como não é nós que damos laudo, o que eu faço? Você precisa passar num neuropsiquiatra ou num neurologista, porque eu acho que você tem algum transtorno. Mas quem vai definir é o médico. Daí você faz um encaminhamento com as suas percepções e encaminha para o profissional adequado. E aí ele vai procurar. Às vezes ele volta falando, você já sabia que eu era autista, né? Você não quis me falar, né? Que não cabe a mim dar esse diagnóstico. Cabe ao médico competente para isso. Ele te deu o diagnóstico? Vamos ver o que a gente pode fazer. Oi, Cecília, pode falar. É interessante você falar sobre isso, porque eu gosto bastante do Dr. Guido Paloma, né? Acompanhei ele em algumas lives e tal, e ele estava falando sobre um caso, até aquele caso famoso do garoto Pesseguini, né? Que matou os pais, policiais. E aí ele se deparou com esse tipo de questão, porque ele falava assim que o comportamento do garoto não era compatível com o estilo de vida dele, porque assim, por mais que os pais fossem policiais, eles não tinham um comportamento agressivo. E aí ele foi investigar a fundo. E como você falou, né, a importância de encaminhar para um outro profissional quando realmente não faz muito sentido. Daí ele foi fazer análises e aí viu que anatomicamente ele tinha sofrido um acidente e tinha prejudicado o córtex, né? A parte frontal, e aí isso. A Cecília está colocando aqui uma questão do Guido Paloma, né? Do Paloma, desse psiquiatra forense, a importância de se encaminhar esses pacientes. Do caso que ele discutiu sobre, que ele avaliou, foi daquele garoto Pesseguini, que matou os dois pais, que era policial, a tia e a avó dele, e foi para a escola. Parece filme, né? E depois voltou e se suicidou. Esse menino não tinha um comportamento assim meio normal, vamos falar. Ele tinha umas falas, né,
diferentes, ele tinha um comportamento diferente, mas ele passava por médico sempre, porque ele nasceu com problema pulmonar. E aí o Palomba que descobriu isso, ele nasceu com alguma doença que eu não me lembro, e ele ia morrer na adolescência, né? Então os pais, inconscientemente, fizeram ele viver tudo o que ele tinha de viver antes, tanto que ele sabia atirar, ele sabia dirigir com 14 anos. Né? Então tudo que ele queria fazer, deixava-se fazer. E foi comprovado cientificamente que esse problema respiratório que ele teve na infância causou uma lesão no córtex frontal. E por isso que ele tinha esse pensamento atrapalhado. Mas nenhum médico que ele passou teve capacidade de identificar isso. Porque hoje em dia, antigamente, existia o clínico geral, que era aquele médico da família, que ele ia, batia o olho, fazia a investigação, falava assim, você tem problema no intestino, eu cuido do intestino, você tem problema no coração, eu cuido do seu coração, tem problema de cabeça, eu cuido da sua cabeça. Hoje em dia, não, fracionou isso tudo. Ah, você tem problema no intestino, então você vai no gastro. Ah, você tem problema de coração, você vai no cardiologista. Ele ia no pneumologista. O pneumologista só olhava o quê? O pulmão. Não se preocupou com o resto, né? O que é que as terapias holísticas fazem? O holos significa todo. Então, terapia holística, você olha o paciente como um todo. Mente, corpo e espírito. Isso é uma terapia holística. Você olhar o paciente como um todo. Então, vamos lá. Aí, a gente está falando aqui, só terminando aí, os testes neuropsicológicos avaliam as funções mentais como memória, atenção de raciocínio, né? Esses laudos para TDAH, autismo, etc. Testes palográficos, né? Isso é tudo aqui do psicólogo ainda. Utilizado para avaliação da personalidade ou inteligência, escala Wechsler e de inteligência, que mede o QI de inteligência e outras habilidades cognitivas. Então, a psicanálise trabalha em cima disso, né? É pautado em cima da fisiologia do cérebro, como o cérebro funciona, e nós, psicanalistas, trabalhamos com o inconsciente e traumas. Vamos falar da grade curricular. A legislação que eu já mandei para vocês. O primeiro módulo que a gente vai ver é introdução, que é introdução à psicanálise, é essa parte hoje. Depois, se vocês voltarem na semana que vem, que eu já vou falar sobre isso, a gente vai começar com Conhecendo Freud, que é esse livrinho aqui. Ele parece um gibizinho, ó, né? Ele todo figurado, com balãozinho, ele é todo feito em forma de HQ, para os mais novinhos, né? E gibi para os mais velhinhos. Né? E assim, aqui a gente vai pegar intimidade com a psicanálise. A gente vai ler sobre a vida de Freud, ao mesmo tempo como ele desenvolveu a psicanálise. É muito gostoso, é uma leitura muito simples, de fácil assimilação, e a gente aqui já começa a abordar de uma forma superficial os principais conceitos da psicanálise. Aí depois a gente vem, né? A Ana O está ali dentro, o caso da histeria está ali dentro. Aí depois a gente vem transferência, pulsão, instinto, e o resto todo está nessa apostila pequena aqui, que são 202 páginas. Mas não se preocupe, porque a gente tem 2 anos para ver isso. Ainda sobra tempo, viu? Né? Aí tem aí, né? Vamos lá embaixo, lá. Análise didática, supervisão e o trabalho final. Então, a psicanálise é formada nesse tripé, ela tem que ser estudada nesse tripé. Análise, né, supervisão e a parte teórica. A parte teórica nós vamos fazer. Depois, acho que do 10º módulo, a gente já entra em análise didática. Como que funciona isso? Um aluno vai analisando o outro. Né? Antigamente, a gente mandava os alunos para serem analisados fora, mas tem aluno que até hoje não voltou mais. Por quê? Porque fica caro, encarece, né? Porque você tem que pagar no mínimo 20 sessões fora, não consegue sincronizar o tempo. Então, tem aluno que ainda não conseguiu pegar o certificado porque não trouxe o relatório
da análise dele, né? Dessa forma, a gente foi pesquisar como poderia ser feito e encontramos várias escolas usando essa metodologia de análise didática, onde um aluno vai analisando o outro, ao mesmo tempo que eu sou analisado, eu estou praticando a psicanálise, né? E eu faço a supervisão, tanto do seu lado como psicanalista, como do seu lado paciente. E ali a gente já vai tratando, né? Então é muito interessante porque tem aluno que termina e fala assim, eu posso continuar me tratando com fulano? Pode, não tem problema nenhum. Vocês conversam entre vocês e continuam. Porque é muito proveitoso, é muito dinâmico, é muito bacana isso, né? E às vezes, mesmo depois que terminou o curso, se tem algum problema, aí volta para fazer supervisão, né? Ou tem algum caso que é trincado, ó, professor, não estou conseguindo resolver isso. Vamos trabalhar junto, vamos discutir. A supervisão é eterna. No começo vocês usam bastante, depois vocês até esquecem de mim, nem lembram mais de mim. E aí eu falo assim, aí eu lembro de Freud quando perguntaram para ele, falando assim, né, como que eu sei que eu fui uma mãe perfeita? A mulher perguntou para ele. Aí ele falou assim, quando o seu filho foi embora e nunca mais voltar. Aí a mulher, credo! Olha lá, fez a cara com a Lorelai e fez aí. Mas é sinal que você criou um filho para o mundo, que ele saiu, se deu bem lá fora e não precisa mais de você. Que é essa a função, né? Então, quando vocês esquecem de mim, eu me sinto com a missão cumprida. Né? E o trabalho final, todo mundo fica assim, trabalho final, fala em trabalho, todo mundo treme. Não, o trabalho final é o quê? É um resumo das principais teorias da psicanálise, que é coisa pouca também, não é muito, não. E eu sempre falo que o erro é mais importante do que o acerto. Aquilo que eu errei, eu vou lembrar. Puxa, eu errei isso, isso, isso. Aquilo que eu acertei, eu fico para lá. Então, não tenho medo de errar. Vocês estão aqui para aprender, né? Então, é isso. Vamos falar sobre a matrícula, gente. A matrícula, quem for continuar, quiser fazer o curso, a matrícula se identificou com o que é psicanálise. A matrícula, a Carol, que é a nossa secretária, vou colocar ela no grupo amanhã, e aí ela vai passar as orientações. A matrícula é feita pelo... Esqueço aquele nome, gente. O Google Forms. Google Forms. Eu sou um analfabeto, viu, gente? Assim, dessa questão de tecnologia, eu sou meio analfabeto. Então, é feito pelo Google Forms, vai vir lá um link, vocês vão clicar no link, preencher todas as informações que pede e depois manda para... clica em enviar. E aí a Carol recebe as matrículas lá. A mensalidade vence todo dia 12 de cada mês, só para o mês de setembro que vai vir a mensalidade de vocês, tá? Então, primeiro só no mês de setembro, o boleto vai por via e-mail, SMS e o WhatsApp, tá bom? Agora eu pedi para vocês, temos 2 minutinhos aí, eu pedi para vocês trazendo material para anotação, né? Eu quero que vocês respondam aí a seguinte pergunta. Pode anotar aí que vocês vão precisar disso. Respondam a seguinte pergunta aí. Marquem aí. Não precisa marcar a pergunta, só marca a resposta. O que você quer mudar na sua vida? Pode ser parte do corpo, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser o que vocês acharem. Vamos lá. 2 minutinhos para responder. O que você quer mudar? Para responder. Agora. Agora. Assim, sem pensar. Põe tudo. Entendeu? É o que vier na cabeça. A primeira coisa que vier na cabeça. Escreve. Deixa aí guardado. Escreve. Que vai vir a segunda pergunta. O pessoal de casa está escrevendo aí?
Já escreveu, Silvânia? Escrevi sim. Tá bom. Vamos aguardar a segunda pergunta. Uhum. Vamos lá para a segunda pergunta. O que realmente eu preciso mudar na minha vida? Porque eu quero mudar Quase. tudo. Né? Mas o que realmente, Quase. nesse momento, eu preciso mudar? Que vai fazer diferença na minha vida? Pronto? Então agora deixa eu te falar o que vocês vão fazer com essa pergunta aí de vocês. Amanhã, quando vocês receberem o link para a matrícula, eu acho que eu vou pedir para a Carol colocar só depois da manhã, para dar tempo do pessoal que não assistiu a aula hoje assistir a aula para fazer. Vai ter o pessoal que não assistiu a aula, que vai assistir a aula gravado, responda essas perguntas também, tá? Essas perguntas, quando clicar no link da matrícula, vai estar um campo lá para vocês escreverem a resposta de vocês, tá? Aí vocês pegam essa resposta que vocês escreveram aí e colocam lá na matrícula. Você pode repetir a primeira pergunta, por favor? O que você deseja mudar na sua vida? E depois o que A primeira, o que você deseja mudar na sua vida? Tá. A segunda, o que realmente você precisa mudar na sua vida? Porque fala assim, eu quero mudar tudo, como você respondeu. Quero mudar tudo. Mas nesse momento, o que eu preciso mudar para fazer diferença na minha vida? Tá? Não vale mudar de resposta, hein? É essa que vocês escreveram aí. Quando vocês receberem o link lá da matrícula, vocês escrevam lá no link da matrícula. Tá bom? Envia para mim. Então é isso, eu espero encontrar todos vocês aqui na semana que vem. Se vocês ficarem com alguma dúvida, por favor, me digam. Tá? Pode mandar no grupo, ou pode mandar no meu pessoal. E aí já nos vemos na semana que vem começamos em Conhecendo Freud. Eu vou mandar todo o material, gente, eu mando para vocês em PDF, tá? Ô, Alessandro, Oi? a forma de pagamento, você já falou? A forma de pagamento vai ser feita via boleto. Mas só depois da matrícula feita e a primeira mensalidade só para o mês que vem. O boleto ele vai via e-mail, SMS e o WhatsApp. Tá bom? Uhum, tá bom. Mas só no mês que vem. Obrigada. Chega para você automático, tá? Obrigada, joia. prof. Tchau, gente. Até semana que Obrigada, vem. maravilhosa aula. Obrigado. Maravilhosa. Tchau, pessoal. Até sábado. Vocês até sábado, hein? Isso, até sábado. Tchau. Tchau.